Oi, gente, boa noite. Obrigada a todos que estão conosco nesse encontro que acontece toda quinta-feira. Me chamo Indira Rodrigues, eu sou jornalista voluntária da AME Acalentar e hoje irei moderar a nossa live. E hoje o tema é Relação entre o câncer e endometriose. Apresentando os nossos convidados, eu agradeço a participação do Dr. Francisco Lopes, formado em Medicina em 95 pela PUC, Pontifícia Unificada Católica do Paraná, com especialização em Oncologia, possui títulos de especialista em Ginecologia e Obstetrícia e Endoscopia Ginecológica na cidade do Paraná. Ele faz atendimento em consultório particular e participa de congressos como palestrante. Agradeço também a participação da nossa entrevistada Sabrina Campelo, diretora da ONG Ame Acalentar, no Rio Grande do Sul, que está fazendo tratamento de endometriose há 19 anos. Ela já realizou 7 cirurgias, sendo uma delas esterecotomia, por opção pessoal da paciente. Agradeço a participação dos nossos convidados. Bom, após anunciarmos a nossa live, hoje recebemos a seguinte dúvida por meio das nossas mídias sociais. A endometriose, doutor, é considerada um câncer benigno? Boa noite para vocês. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado em poder participar e poder ajudar muita gente. Espero poder ajudar bastante. A endometriose, ela não é considerada um câncer. Ela é considerada uma doença que tem características semelhantes ao comportamento de um câncer. Tanto que nos Estados Unidos estão tentando mudar a classificação da endometriose como sendo uma neoplasia benigna, não sendo um câncer ainda. Então, ela não é um câncer. É, Entendeu? Sim. Sabrina, você quer fazer alguma pergunta? sim, boa noite, doutor Francisco. Boa noite, Didi. Boa noite Boa noite, Sabrina. ao pessoal que está nos assistindo. É uma grande dúvida, né, doutor, que todas nós temos, nós portadoras de endometriose, né? Que a endometriose possa vir a se tornar um câncer, né? Ainda é uma mistificação para nós mulheres portadoras de endometriose a questão da relação da possibilidade de que a endometriose se torne, né, um câncer. Então, Na de um realidade, modo... não existe essa correlação. Desculpa interromper. Não, Não imagina, existe essa doutor. correlação do câncer vir de uma endometriose. O que acontece muitas vezes é que a paciente que tem um quadro de endometriose, ela tem algumas alterações genéticas de marcadores tais e alterações relacionadas ao processo inflamatório que a própria doença causa, podendo levar muitas vezes a alterações genéticas, alterações cromossômicas de determinadas células que podem vir a se transformar num câncer. A incidência do câncer em pacientes com endometriose, inclusive, ela não é alta, mas não é desprezível. Por exemplo, uma paciente com um endometrioma, principalmente aqueles endometriomas de repetição, elas têm um índice de câncer de ovário que vai de 1,7% até mais ou menos 7%. Estando numa média em torno de 2, 2,5%. E também são em pacientes bem mais idosas, não são pacientes de idade reprodutiva. Bacana. Oi, pode falar, Sabrina. Desculpa, Didi. Doutor, todas as endoguerreiras, né? Mas quem descobre, a mulher que logo descobre que é portadora da endometriose, geralmente ela vem a ter a adenomiose, né? Coisas que muitos profissionais ainda, médicos, né? Geralmente diagnosticam, né? Mas não tratam de maneiras diferentes, tratam como se fosse a mesma doença, como se a adenomiose fosse a mesma endometriose. Isso seria correto? Não é. Não.
Até alguns anos atrás, considerava-se a endometriose e a adenomiose. O que é a adenomiose? A presença de células semelhantes ou iguais ao endométrio dentro do músculo do útero. Então, isso é adenomiose. E a gente sabe que a presença dessas mesmas células estão lá grudadas no intestino, na parede, no apêndice, no diafragma. Então, isso é a diferença. Tanto que as condutas que a gente tem em relação à adenomiose e à endometriose são diferentes. Pacientes, por exemplo, com adenomiose, são pacientes que apresentam um útero um pouco mais aumentado de tamanho, um útero com um aspecto parece que ele está crescido, principalmente em pacientes que... e não existe uma medicação específica que vai atuar especificamente na adenomiose, como também não tem na endometriose, evidentemente. Mas, por exemplo, alguns fatores são importantes para quem faz o diagnóstico de adenomiose. Primeiro, se você tem um diagnóstico de possível adenomiose, porque o diagnóstico de 100% de certeza é biópsia, quanto mais cedo você conseguir engravidar, melhor. Porque a adenomiose, como a endometriose, ela começa a alterar a arquitetura do útero. E são pacientes que apresentam abortamentos de primeiro trimestre mais frequentemente. São pacientes que têm normalmente um neném de baixo peso ao nascer. São pacientes que podem ter rompimentos de bolsa mais precocemente e trabalho de parto prematuro. Então, por isso que quando a paciente tem uma suspeita de adenomiose, senta-se com ela, conversa, para que ela tenha uma gravidez mais precoce, mais cedo do que quando ela quiser. Porque a tendência é isso piorar. Porque não existe uma medicação que vai fazer isso bloquear essa progressão. Uma das melhores substâncias ou forma de tratar a adenomiose, ou pelo menos tratar não, mas diminuir a incidência de problemas maiores, é a colocação do DIU, que tem uma medicação nele, que tem um nome comercial, que pode ser colocado, que ajuda bastante a adenomiose. Mas confunde-se muito a colocação desse dispositivo com o tratamento de endometriose. Não é bem assim, porque a ação dessa medicação que tem nesse DIU, ela é muito mais local, ela não tem uma ação sistêmica. A ação sistêmica dessa medicação do DIU, ela é muito pouca. Então, não vale a pena você ficar só com endometriose. Então, são coisas, por exemplo, que as pacientes confundem. Eu quero colocar esse determinado DIU porque eu vou tratar a endometriose. Infelizmente, não é assim. E o tratamento da endometriose, evidentemente, vai depender da idade da paciente, vai depender se a paciente tem muita dor, vai depender se essa paciente ela quer engravidar ou se não quer, vai depender se ela já tem filhos ou não, se ela tem interesse. Porque a progressão da doença, ela é cabal, não tem jeito, vai progredir. Independente se você está utilizando uma medicação, um anticoncepcional ou um progestágeno, ou esse mesmo DIU, infelizmente vai progredir, porque não tem uma medicação totalmente eficaz ainda para tratar a endometriose e, entre aspas, segurar a progressão dessa doença. Foi claro em relação à adenomiose? Sim, doutor, muito esclarecedor. Foi bem claro, sim, doutor. Aproveitando também, a gente recebeu outra pergunta, que é assim: tenho endometriose há 4 anos, porém só faço tratamento. Nunca fiz uma cirurgia, mas posso ter câncer? Tenho HPV. Ela pode ter câncer por causa do HPV. O HPV pode desencadear vários tipos de câncer, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, especificamente, câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de colo de útero, câncer de reto, câncer de boca, câncer de laringe. Todos esses locais podem acontecer por causa do HPV, não da endometriose. O que acontece muitas vezes é que a paciente com endometriose, ela tem
alteração, tanto genética quanto imunológica, que também propicia o aparecimento de alguns tipos de câncer, principalmente no ovário e no endométrio, tá? As pacientes que têm o endometrioma, como eu falei, têm tendência maior a terem cânceres serosos, que é um tipo histológico, um câncer endometrioide e um câncer de células claras, tanto no ovário quanto no endométrio. Infelizmente, câncer de células claras é um câncer extremamente agressivo, tanto no ovário quanto no endométrio. Então, isso a gente tem que ficar atento a pacientes que apresentam esse histórico, inclusive na família, porque tem alterações genéticas relacionadas a esses genes. Então, não que necessariamente a paciente que tenha endometriose vai desenvolver o câncer, mas ela tem uma predisposição. Evidentemente que câncer não necessariamente é predisposição genética em tudo. Depende muito da qualidade de vida que você tem, da alimentação que você tem, do estresse que você passa, do não exercício físico que você tem, de uma boa ingesta de líquido, de água, né? Então, tudo influencia. O fenotipo da paciente influencia, às vezes, mais do que Por isso que ela tem que estar sempre se cuidando. Então, não existe uma ligação direta da endometriose com o câncer. Mas existe uma tendência maior. E isso é preocupante, porque a gente recebe muita paciente com histórico de endometriose, com histórico de cisto no ovário, ou mesmo de sangramentos irregulares, que elas imaginam que seja da adenomiose, e que acaba sendo diagnosticada com câncer. Então, isso é importante e é preocupante. Tá? Tanto que eu comecei muito a fazer a parte de endometriose, primeiro porque eu sempre gostei. Porque quando eu cheguei, eu voltei de São Paulo para Londrina, eu fui convidado pelo meu professor a ficar no Hospital do Câncer para trabalhar com eles. E eu fui fazer ambulatório de oncologia ginecológica e câncer de mama. E eu acabei recebendo muita paciente encaminhada para mim com suspeita de câncer de ovário ou câncer de endométrio, que na realidade não eram cânceres, eram endometriose. E a gente começou a notar que, infelizmente, essas pacientes não tinham onde tratar, porque não tinha uma entrada do SUS para fazer o tratamento. Tá? E eu sempre gostei dessa parte, porque eu fiquei no Rio de Janeiro e sendo monitor dessa pós-graduação posteriormente com o Dr. Crispi, eu acabei me apaixonando pela endometriose também. Então, acabou unindo duas coisas num lugar só. Porque hoje em dia, a paciente, infelizmente, com um diagnóstico ou com uma suspeita de endometriose, ela fica perdida porque ela não sabe aonde vai. Inclusive, dentro dos convênios também são difíceis de serem tratados. Porque não é todo convênio que tem, às vezes, profissionais que façam endometriose. Então, isso é muito importante, essa conscientização da mulher de que ela precisa ter um local onde tenha uma pessoa que possa fazer ou conversar com ela sobre a endometriose e sobre o risco que ela pode ter de câncer, com certeza. Posso fazer só um adendo aqui, doutor? Realmente, o que o senhor falou... o que o senhor falou, realmente, não temos muitos profissionais que tratem a endometriose. O tratamento é um tratamento caro, porque a doença não é reconhecida pelo SUS, né? E são poucos os profissionais que estudam a endometriose, que têm o conhecimento da endometriose. Senão as pacientes são tratadas como o senhor diz, né? Ou como ovários policísticos, se as dores forem de ovários policísticos, ou como se fosse outro tipo de doença, né? Mas, infelizmente, na maioria é o que ocorre, né, doutor? Nós temos poucos profissionais interessados na endometriose, né?
Infelizmente, essa confusão de câncer com endometriose é extremamente frequente. Inclusive, dentro do hospital onde eu trabalho, já vai fazer 19 anos, agora em agosto. Muitas mulheres chegam com um diagnóstico, com uma suspeita, na realidade, de câncer e são operadas radicalmente, e quero dizer radicalmente, retirando útero, ovário, trompa, normalmente através de laparotomia, que é a cirurgia aberta, aquele corte inteiro na barriga, ou de comprido, como o pessoal fala, e que a gente sabe que para uma mulher jovem, uma mulher às vezes que não tem filhos, o tratamento adequado não é esse. O tratamento adequado é, normalmente, primeiro, é laparoscopia sempre. A videolaparoscopia é o padrão ouro para você tratar endometriose. Por quê? Ah, é porque fica esteticamente... Não, não é por causa de estética. É porque você enxerga os focos, você consegue entrar em locais dentro do abdômen que você não consegue colocar a cabeça lá dentro para você ver durante uma laparotomia. Então, essa é a indicação da laparoscopia. Não é porque fica bonitinho depois. Uma coisa importante é que a mulher, principalmente a mulher com endometriose, ela não necessariamente precisa ser um tratamento radical a esse ponto, de você retirar tudo. Porque se você retirando tudo, principalmente os ovários, você vai fazer com que essa paciente entre numa menopausa induzida. Na menopausa induzida, a sintomatologia e os problemas advindo disso são muito piores do que uma menopausa normal. Uma menopausa por causa da faixa etária da paciente. Então, isso a gente começa a ver que ainda acontece muito. Tá? Por quê? Porque às vezes são profissionais que, para eles, é simplesmente retira tudo e resolve o problema. Não, você retira tudo, resolve aquele problema ali, mas você está criando vários outros daí para frente. Eu sou uma pessoa dessas, né, doutor? Eu retirei tudo, fiz a retirada total, achando que ia ter uma qualidade de vida melhor, e não foi como eu imaginava, Eu não né? posso falar o caso, porque eu não te acompanhei, não vi seus exames, eu não vi o que você tinha, mas normalmente a retirada completa do útero e das trompas, eu acho que até poderia ser feito por causa de adenomiose, muitas vezes. Agora, o problema são pacientes jovens que retiram os ovários. Os ovários é igual os testículos do homem. Você tirou, acabou. Não tem mais. E você fica sem uma quantidade de hormônio que para a mulher ou para o homem são extremamente importantes para a vida dele, para a qualidade de vida da mulher, porque a mulher sem o ovário, ela começa a ter várias alterações, perda de massa óssea, com osteoporose, alteração de perfil lipídico, alteração de libido, alteração de secura vaginal, altera toda a pele da paciente, altera então a vida da paciente, a qualidade de vida do paciente jovem sem ovário é extremamente ruim. Ah, então a gente pode fazer terapia de reposição hormonal, não pode? Tá, então para que tirou o ovário? Uhum. Se você fizer terapia de reposição hormonal, você não está dando hormônio do mesmo jeito? Então, que você ficasse com o hormônio que é produzido no seu corpo. Principalmente porque determinados hormônios que são, às vezes, prescritos para os pacientes são hormonais, são hormônios sintéticos, que causam, às vezes, muito mais problemas para a paciente do que o próprio hormônio dela. Né? Então, tem que ser discutido sempre isso com a paciente. Acho que tem que ser colocado para a paciente quais são os prós e os contras sempre. Ah, mas e se a paciente tiver tumor nos ovários? O endometrioma, que o pessoal fala. Sim, eu acho que o endometrioma tem que ser tratado? Tem. Tem que tirar o ovário necessariamente por causa do endometrioma? Não. Você tem que tirar o endometrioma. Você pode fazer uma cirurgia, esvazia-se o endometrioma, que é aquele líquido achocolatado, e você tira a cápsula desse endometrioma. Você retirando a cápsula desse endometrioma, a chance dele retornar diminui em torno de 70% a 80%. Se você só esvazia,
o endometrioma e deixa essa cápsula, a chance de você ter recidiva aumenta bastante. Então, a paciente que retira endometrioma, se você tira a cápsula, é muito difícil que volte. Mas a paciente que retira, se só esvazia o líquido que tem dentro do endometrioma, a chance de retornar isso é muito alta. E é isso que entra na associação daí de pacientes com endometriomas de repetição, que podem ter complicações e, às vezes, um desenvolvimento de um câncer de ovário. É isso que muitas vezes tem de relacionar a endometriose ao câncer, principalmente do ovário. Sim. Doutora, a gente recebeu aqui uma pergunta da Elaine. Ou vocês estão entendendo. Desculpa, ou vocês estão entendendo tudo e não estão entendendo nada. Ninguém falar nada? Não, estou entendendo, doutor. Estamos entendendo, sim. Estamos sim, está bem claro. Aproveitando também, a gente recebeu uma pergunta da Elaine Maria. Eu tenho endometriose no intestino e o médico falou que é a doença de Crohn. Entrei em pânico. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que vem a ser essa doença de Crohn, se tem alguma coisa a ver com a endometriose ou nada a ver? Peraí, ela tem endometriose e tem doença de Crohn. Não, o médico falou que é doença de Crohn. Aí Primeiro, existem algumas relações. Qual é a pergunta, na realidade? Se tem a ver endometriose com a doença de Crohn, se não tem nada a ver. Não tem relação nenhuma. Tá. Não existe uma relação direta, mas existe sim uma tendência a pacientes que têm endometriose a terem algumas patologias. Por exemplo, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, tireoidite de Hashimoto, pacientes que apresentam, às vezes, candidíase de injeção, pacientes que têm tendência a ter lúpus. Você vai perguntar, mas o que tem tudo isso a ver uma com a coisa com a outra? Simples. É um problema no sistema imunológico. Então, a doença de Crohn, não necessariamente ela tem por causa da endometriose ou vice-versa. É que o sistema imunológico dela é deficiente. Então, ele pode levar a ter as duas patologias, inclusive, por causa do sistema imunológico. Não que uma necessariamente vai... de Crohn e endometriose são coisas diferentes, mas elas podem estar na mesma, infelizmente. Obrigada, doutor, pelo esclarecimento. E quais alimentos que são indicados para consumir as portadoras da endometriose? Um alimento bacana para estar consumindo no dia a dia. Ontem, inclusive, a live que nós fizemos foi sobre alimentação. As melhores alimentações que a paciente tem que ter são alimentações naturais e não inflamatórias. O que é um alimento inflamatório, por exemplo? Vocês sabem algum? Não, doutor, eu não sei. Eu chuto carne gordurosa, não sei. Também. Mas tem um que vocês amam. Não tenho nem ideia, doutor. Chocolate. Um alimento inflamatório. Carne vermelha é um alimento inflamatório. Leite é um alimento extremamente inflamatório. Tá? Então, são alimentos que muitas vezes estão no nosso dia a dia e a gente não sabe disso. As alimentações não inflamatórias, inclusive, é o ideal para paciente com quadro de endometriose, porque ajuda a melhorar o sistema imunológico e ajuda a diminuir o processo inflamatório que essa paciente tem. A gente tem que lembrar o seguinte, a endometriose é uma doença inflamatória, uma doença inflamatória grave, inclusive. Alimentação, quanto mais líquido você puder beber, não Coca-Cola, tá? Coca-Cola não, refrigerante não. Tem que tomar água, suco, viu?
A nutricionista ontem brigou comigo porque eu falo que eu como muita fruta, mas eu como fruta industrializada, cacau industrializado que vira chocolate. De jeito nenhum. O ideal para a mulher, por exemplo, com quadro de endometriose, se ela tiver uma endometriose bem controlada e com uma alimentação adequada, por exemplo, carne vermelha. O ideal é a paciente utilizar 2 vezes por semana, se ela tiver controlada. Tá? Leite. Principalmente por causa da lactose, existem mulheres que apresentam intolerância à lactose, normalmente vem associada a glúten também. São pacientes normalmente que têm um fundo também imunológico que pode estar relacionado à endometriose. Então, são pacientes que muitas vezes precisam tomar leite leite sem lactose. Né? O pão tem muita lactose por causa do feitio e também por causa do glúten, né? O glúten também é uma coisa muito complexa. Tem pacientes que têm problema, que têm dores no abdômen e não sabem. E muitas vezes chegam no consultório com uma suspeita, doutor, eu tenho endometriose, minha barriga fica muito inchada e eu como e dói. Você vai pesquisar, muitas vezes ela não tem a endometriose, ou ela tem associado a endometriose com intolerância a glúten ou intolerância à lactose. Essas são aquelas pacientes normalmente que ficam com o abdômen bem inchado, parece que elas estão grávidas. Não sei se vocês já viram isso. Muito, doutor. Já. Muito. Muito. Então, a alimentação para paciente, primeiro que não existe uma alimentação para todo mundo, porque não é todo mundo que tem o mesmo paladar. Tá? Isso é importante a gente entender. Não é, por exemplo, porque eu gosto de berinjela, que todo mundo vai comer berinjela. Ou se a berinjela é anti-inflamatória, todo mundo vai comer berinjela. Por isso que muitas vezes o ideal é você ir numa nutricionista e fazer um cardápio para você anti-inflamatório. Não é para você ir na nutricionista para emagrecer, ninguém está falando disso. É para fazer uma alimentação que você goste, porque não adianta você fazer uma alimentação que você não gosta, porque você não vai comer. Para que você tenha uma melhora do seu quadro. Tá? A alimentação, inclusive, é muito importante. É impressionante como você começar a utilizar alimentos anti-inflamatórios, você tem uma melhora sensível da sua qualidade de vida e do seu sono. Tá? Porque a paciente que está inchada é aquela paciente que acorda de manhã com fadiga crônica. Ela dormiu a noite inteira, mais de 10 horas, e acorda cansada e não sabe por quê. Por quê? Porque ela está com o organismo inflamado. Porque ela está com endometriose. Então, a questão de alimentação, é isso que eu sempre falo. Olha, vou te passar um cardápio? Não, acho que você tem que ir numa nutricionista, sentar com essa nutricionista e montar um cardápio que você gosta e que você vai comer. Porque não adianta dar dobradinha de comer se você odeia dobradinha. Resolve? Não, não resolve. Então, é por isso que precisa necessariamente a paciente ter um acompanhamento, e eu sempre falo isso, multidisciplinar no tratamento de endometriose. Então, não é só o ginecologista, não é só a nutricionista, é a fisioterapeuta junto, é a psicóloga junto, é a psiquiatra junto, é o professor de educação física para fazer exercícios físicos. E quanto mais exercício físico que você faz, mais você libera a endorfina e menos processo inflamatório você vai fazer. Então, isso é extremamente importante. O que a gente tem que entender e colocar na cabeça dos pacientes é que o tratamento de endometriose não é só você ir ao ginecologista, ou só você tomar anticoncepcional, ou só você fazer a cirurgia. É uma mudança que você tem que fazer de estilo de vida e de qualidade de vida geral no seu organismo. Tá? Porque a gente tem que ser sincero com vocês. Existe alguma medicação que eu vou fornecer para o paciente que vai curar a paciente de endometriose? Não. Não tem. Igual um paciente, por exemplo, com diabetes. Tem alguma medicação que vai curar a diabetes dele? Só se fizer transplante de pâncreas. Então, se não tem, ela tem que ter uma dieta alimentar, exercício físico, medicações e estar sendo acompanhada. Isso é importante para uma paciente com endometriose.
Então, não é só um tratamento, arranca tudo que daí eu vou melhorar. Muitas vezes não. Muitas vezes vai até piorar. Porque você acaba tirando, às vezes, a produção do hormônio dela, que é importante para uma mulher. Lembrando que uma mulher tem uma produção hormonal até mais ou menos em torno de 50 anos. Hoje em dia, graças a Deus, a nossa expectativa de vida, principalmente para vocês mulheres, está chegando a 80, 85 anos, dependendo dos países. No Japão é 85. Então vocês vão viver muito. Aí você chega com 30 anos, você vem com os ovários. Você vai viver até os 50 anos sem ovário. Você vai acabar com a sua qualidade de vida. Então, isso é importante ser colocado para o paciente. Por isso que eu sou contra o radicalismo. Você tira tudo. Mas tira tudo o quê? Por que eu vou tirar tudo? Não posso tratar isso? Não existe uma forma de eu ser o menos radical possível? Olha o que eu estou falando para vocês e eu amo operar. É o que eu mais faço no dia a dia. E eu estou falando para vocês que não é todo paciente com endometriose que necessariamente precisa fazer cirurgia. Por quê? Porque existem vários outros fatores que estão influenciando nisso e que várias outras coisas que ela pode colocar no dia a dia dela. Que é uma coisa que piora bastante o quadro de endometriose, que é tão bobeira e que as pacientes não sabem. Quem de vocês gosta de tomar água em garrafinha de plástico? Eu adoro, doutor. Eu também. Você deixa a garrafinha dentro do carro. Não é? Você sabe que o plástico libera, quando ele esquenta, ele libera uma substância chamada bisfenol. Esse bisfenol é um veneno. Ele é cancerígeno e aumenta a incidência de endometriose nas pacientes e piora o quadro de endometriose. Nossa, agora o senhor me assustou. Vocês sabiam disso? Não. Não fazia Aí você ideia. fala assim, mas eu compro essas garrafinhas de água, mas eu deixo na geladeira. Só fazer uma pergunta para vocês. Como é que é transportado essas garrafinhas de água? Em fardos? Não são em caminhões? São em caminhões. Caminhões. Em caminhões. Esses caminhões são refrigerados? Não. Não. Ficam tomando sol. Aumenta a temperatura. Libera o bisfenol na água. Olha, Tá doutor, entendendo? como Por isso que é gaúcha que eu ideal. sou, o senhor já falou da carne, né? E a gente é muito do churrasco aqui no sul, né? E agora com a garrafinha d'água eu vou ter que mudar totalmente, né, doutor? Porque eu sou uma pessoa que Então eu tomo vou te falar muito outra essa água. coisa. Ai, cuidado, doutor, não me assuste mais. Compra a garrafinha de vidro. Uhum. Entendeu? A garrafinha de vidro é melhor. Outra coisa. Em casa vocês têm forno micro-ondas? Tem. Sim. Vocês têm aquele negócio que mulher adora, que é Tupperware? Aham. Várias, por sinal. Não tem? Vários. Aí vocês pegam aqueles potinhos de Tupperware e colocam no micro-ondas. Para esquentar com. Sim. Na É isso que vocês pressa, fazem? na pressa. Libera bisfenol também. Libera a mesma coisa que faz a garrafinha de água. Por isso que o ideal é você fazer o quê? Coloca num prato e esquenta. Então, por que começou, de um tempo para cá, a aumentar muito a incidência de diagnóstico de endometriose? Vocês fazem isso todo dia. Não fazem? Verdade. Sim. Aí você está falando, mas você está falando da água, mas uma coquinha assim na garrafinha pode, né? Não é plástico do mesmo jeito e na coca não tem água? É a mesma coisa, gente. Então tem que tomar cuidado com isso. Da mesma forma.
E além deles piorarem o quadro de endometriose, ainda é uma substância que tem potencial cancerígeno. Então, essas coisas são muito importantes as pacientes entenderem que a endometriose ou o seu corpo é muito mais complexo e muito mais difícil do que tratar, do que só te dar um anticoncepcional ou você. É um conjunto de situações, é um conjunto de coisas que você tem que mudar. Então, a mulher tem que entender isso. Tá? Uma coisa muito importante, o próprio estresse do dia a dia da paciente, o próprio cansaço, problemas em casa, problemas na escola, problemas no trabalho, isso também aumenta o estresse oxidativo do organismo, piorando o quadro de endometriose. Né? E uma coisa extremamente importante para as mulheres que têm companheiros é que eles têm que escutar isso, viu? Eles acham que é brincadeira. E não é. As mulheres sofrem muito com as dores da endometriose. E outra, não é normal. Dor não é comum. Então, quando a mulher novinha começa a menstruar e começa a ter dor, quando ela vai ao médico porque está com dor, vocês devem ter escutado isso. Ah, isso é normal. Depois que você casar, melhora. Depois que você tiver filhos, melhora. Você acha isso normal? Dor? Na relação sexual? Não é normal, gente. Então, tem que procurar, porque tem um problema em algum local. E isso tem que ser descoberto para ser tratado. Com certeza. Essas perguntas são bastante comuns mesmo, a gente recebe até mesmo nas nossas mídias sociais, comentários, porque parece já uma desculpa, né, já para não fazer um acompanhamento por parte dos profissionais ou de pessoas que não têm conhecimento nenhum, que às vezes indica, toma um chá, toma um medicamento aqui que eu tenho, que é super bom, que vai passar essa dor, e a gente sabe que não é assim. O chá. O chá é bom? O chá é bom para paciente tomar? Chá, café. Olha, doutor, geralmente... Olha, no lugar do café, eu acho que é a melhor opção. né? No lugar do café. O chá preto, principalmente. O chá preto, principalmente, é um veneno para quem tem endometriose. Por causa da cafeína, principalmente. Então, não se deve tomar. Outra coisa, quando você chega num consultório, você vai em algum local que tem aqueles cafezinhos para você servir, aí você pega aquele copinho, né? Para tomar, não é? Aquilo ali é plástico. E o café normalmente está o quê? Quente. Libera bisfenol. Então, essas coisas, a gente está cercado dessas situações que as pacientes, infelizmente, não têm esse conhecimento. E você acaba se autodestruindo tomando um cafezinho. Nem me fale, doutor, eu sou viciada do café. Então você pode parar. Ou diminuir bastante. Parar é difícil, mas tem que diminuir bastante. Tá? Então, isso é extremamente importante as pacientes entenderem isso. Tem alimentos que são extremamente comuns no dia a dia de vocês, que vocês bebem, que vocês comem, que vocês têm facilidade, mas que muitas vezes está piorando mais ainda o quadro de vocês. Isso é muito importante. Então, para vocês entenderem que a endometriose não é alguma coisa simples. Por que eu digo isso? Se a endometriose fosse alguma coisa simples, tinha um monte de gente tratando, vocês não acham? Concordo. Tem um monte de médico fazendo tratamento de endometriose, um monte de médico fazendo cirurgia de endometriose, um monte de médico fazendo acompanhamento clínico de endometriose. Por que não tem? Primeiro, porque é difícil. Segundo, precisa de treinamento. E treinamento precisa de paciência e dedicação. E às vezes você não tem isso. Então, isso é extremamente importante.
Tá? Principalmente quando você vai fazer um tratamento com um médico que faz endometriose, você precisa perguntar, você precisa ir atrás. Porque falar que faz é fácil. Eu quero ver fazer. Tá? Então, isso é extremamente importante. Pesquise sempre sobre o seu médico. Pesquise se ele tem mesmo uma vivência em cima disso. A gente tem que lembrar que cirurgia de laparoscopia em endometriose, você precisa de uma vivência mínimo 8 anos para você falar que você faz endometriose. Porque senão você vai prejudicar mais ainda a paciente. Porque toda cirurgia que você faz, muitas vezes, e você não faz uma cirurgia completa, o que é uma cirurgia completa? Você vai lá e vai retirar todas as lesões, não os órgãos. Se você tem que voltar para fazer uma outra cirurgia porque ficou lesões, porque tem outros órgãos acometidos, essa segunda cirurgia é extremamente difícil e perigosa. Por isso que quando você vai fazer uma cirurgia, tem que ser feita uma cirurgia completa. Por isso que um tratamento de endometriose, ele é um tratamento multidisciplinar. Sábado, não esse sábado agora, mas sábado passado, retrasado, não foi sábado agora, isso mesmo. Eu fiz uma cirurgia em que nós entramos em 7 para fazer uma cirurgia de endometriose. Por quê? Ela tinha uma endometriose grande da parte ovariana, de ligamento uterino-sacro, de tórax uterino, de trompa. Ela tinha endometriose no ovário. Ela tinha endometriose na bexiga. Ela tinha endometriose no ureter do lado direito. E ela tinha endometriose, tinha 2 lesões grandes de endometriose no intestino. Nós tivemos que entrar uma equipe de ginecologia, uma equipe de proctologia e uma equipe de urologia. Tá? Foram 7 horas e meia, mas nós fizemos a cirurgia completa. Se você entra e faz só a parte do ovário, por exemplo, e deixa o resto, para quê? Então não devia nem ter entrado. Ou você faz uma cirurgia completa, ou você nem começa a fazer. Só vai estar atrapalhando a mulher e vai estar deixando ela com sequelas cirúrgicas. Essa paciente hoje está ótima, está bem. Eu acabei de passá-la, inclusive, eu cheguei em casa lá do hospital, que eu fui vê-la, e foi de alta. E eu, doutora, Entendam. todas as cirurgias que eu fiz foram só a primeira que foi pela vídeo, depois foram todas abertas, né? E eu crio muita aderência. Primeiro, hoje em dia, se você for considerar padrão ouro, que é a melhor técnica para você fazer em determinada situação. Padrão ouro para cirurgia endometriótica, laparoscopia. Mas tem muita aderência. Desfaz as aderências. A laparotômica, que é a cirurgia aberta, você tem uma visualização da cavidade muito ruim. Você tem locais que você não consegue enxergar, que você não consegue avaliar. E a sua mão não tem olho na ponta do dedo. Mas na ponta da câmera. Então eu consigo ver regiões com imagens em Full HD, com imagens aproximadas. Hoje em dia nós temos os tratamentos em cirurgia laparoscópica em 3D, que são imagens sensacionais para fazer cirurgia. E hoje em dia nós temos o robô. O robô é outra ferramenta de tratamento cirúrgico para endometriose que é extremamente importante, extremamente eficaz. Então, tem que colocar tudo isso na balança antes de você fazer qualquer tratamento, entre aspas, impulsivo. Isso é importante. Sim. Bacana, gente.
Eu queria já encerrar nossa live. Obrigada ao doutor Francisco e à nossa representante da Calentar no Rio Eu que Grande do agradeço, Sul. estou sempre à disposição. Eu que Eu agradeço também agradeço. eu que agradeço a atenção de vocês. Então, a gente aprendeu aqui no nosso bate-papo que a gente tem que ter bons hábitos, né? Tanto para a gente poder consumir os alimentos, Com certeza. evitar cafeína, praticar hábitos saudáveis, atividades físicas. Agradeço a Outra participação. coisa que eu não falei, Pode falar, fica à vontade. álcool. Álcool. Bebida alcoólica. É um veneno para quem tem endometriose. Então, o pessoal do Rio Nossa, Grande do Sul gosta de doutor. comer carne, beber cerveja, né? Então, cuidado, porque o álcool também piora muito o processo inflamatório e piora o quadro de endometriose. Então, a Aí vocês pergunta que começam a não entender, quer né, doutor? calar, doutor, a endometriose, É. ela não necessariamente, ela não é uma doença que possa se transformar num câncer. Não. Todo o processo que essa paciente passa de inflamação, de muitas vezes mutação por causa desses processos inflamatórios, os problemas que ela já tem advindo do sistema imunológico e também algumas alterações genéticas que ela já pode ter, é que podem levar a paciente a desenvolver o câncer. Então não O existe. nosso tema Essa de paciente. hoje, né? Mas isso é extremamente importante. E a paciente tem que entender isso. Sim, com certeza. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada, doutor, pelas informações. Quem sabe a gente não trabalharia uma próxima pauta para a gente entrar mais sobre esse assunto de alimentação, dos maus hábitos alimentares que muitas mulheres têm, ou às vezes não sabem, né? Muitas vezes não sabem. Eu, por exemplo. Assista no Instagram a live que eu fiz ontem sobre a nutrição, que eu fiz com a doutora Ana Lipolini. Vocês vão amar ela. Sim. E ela tem muito mais coisas sobre isso. Bacana, vou assistir sim. E aqui, para quem está acompanhando a nossa live, né, a Ama Calentar precisa da sua ajuda para continuar oferecendo apoio a essas mulheres que tanto necessitam e merecem, né, nesse momento que estamos precisando urgentemente de medicamentos, que é a nossa prioridade. Porém, a ONG também está carente de materiais de higiene, lençóis, jogo de cama, álcool gel, toalhas e alimento, e auxílio para pagamento de postagem em remédios às portadoras e pagamentos de contas fixas. Mais informações estão disponíveis em nossas redes sociais e se ficou alguma dúvida, mande pelas nossas mídias. Combinado? Até a próxima. Mais uma vez, obrigada, doutor Francisco, e obrigada, Sabrina Campelo, e a todos que acompanharam a nossa live. Uma boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Foi um prazer.